Vida e Saúde, tudo bem com você? Eu espero que possa ficar ainda melhor depois do programa de hoje. O assunto é ortodontia. A gente vai entender como funcionam os aparelhos, para que servem, como eles podem nos ajudar a ter mais saúde também na boca. O programa de hoje está começando, mas eu quero, antes de mais nada, convidar você para refletir um pouquinho na palavra, uma palavra de sabedoria escrita em uma meditação matinal muito antiga, que diz o seguinte: sempre que Deus abençoa seus filhos com luz e verdade, não é unicamente para que eles possam receber o dom da vida eterna, mas para que os que os cercam também possam ser iluminados espiritualmente. Que você possa ser luz para os outros, para as pessoas que estão ao seu redor. E que essa luz seja unicamente da fonte de Deus, fonte de Cristo Jesus. O programa está só começando, você sabe que pode interagir com a gente a hora que quiser, sabe que tem receita boa para acontecer aqui, sabe aonde pode buscar mais receitas que já viu aqui no programa? É lá no nosso blog. Acesse novotempo.com/vida e saúde. Lá tem receitas, lá tem comentários de especialistas em diversas áreas da saúde. E é lá que você também pode compartilhar o conteúdo para aquelas pessoas que você conhece, que tem algum problema, que está passando por alguma dificuldade, e você pode ser, de repente, um canalzinho de bênção, abençoando essa pessoa com esse conteúdo. Bom, se você quiser seguir pelo Instagram, pelo Facebook também, manda a sua história, compartilhe as mudanças que têm acontecido na sua vida, porque o que acontece com você, a descoberta que você fez aí com a transformação do seu estilo de vida, pode servir de inspiração para outras pessoas. E se você está na luta, fica firme, porque Deus vai te abençoar. Para conversar sobre o assunto da ortodontia, hoje nós temos aqui dois especialistas. Eles vieram de longe, vieram lá da Faculdade Adventista da Bahia. Você que quer conhecer um pouquinho mais a FADBA famosa, você pode acessar adventista.edu.br/odontologia. Esse é o endereço. E a gente está aqui com o Dr. Kendall Ferreira, que é um dos coordenador assistente, professor também na faculdade e também especialista em ortodontia. Nossa, eu tô gaguejando pra caramba hoje. Ortodontia. Ortodontia. Saiu, doutor, saiu. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Temos aqui também o Dr. Juan Barrientos, que é coordenador, então, do curso de odontologia lá da Faculdade Adventista da Bahia e é protesista. E está com a gente aqui em alguns programas já do Vida e Saúde. Quero agradecer também a sua participação, doutor. Obrigado. Estamos mais aqui uma vez mais para poder levar essa mensagem e poder ajudar as pessoas. Certamente. Bom, hoje tem receita, não sei se vocês gostam de pão de queijo. É uma pedida do brasileiro, assim, quase que universal, né? Todo mundo gosta. Só que hoje a gente vai fazer uma versão diferente, é o pão de batata doce, que fica com aquele aspecto mais puxadinho do pão de queijo. Pão de batata doce, dá uma olhadinha como é que fica. O nosso tá bem douradinho. Eu já puxei aqui, tá lindo e tá com cara de ser gostoso. Não provei ainda, vou provar com vocês, tá bom? Anota aí o que você vai precisar para essa receita. 1,5 xícaras de purê de batata doce, 4 colheres e meia de polvilho doce, perdão, esse aqui é o azedo, esse aqui é o doce. Eu vou precisar de 4 colheres e meia também do polvilho doce, 2 colheres de chia, 1 colher de gergelim, 1 colher de alecrim, vamos usar um pouquinho de azeite e sal. Também vai ser necessário forno pré-aquecido. Já adianta aí, liga o forno a 180 graus mais ou menos, que a gente vai começar a fazer essa receita. Não esquenta, se você não conseguiu anotar tudo aí agora, você pode acessar no nosso blog o passo a passo e também a quantidade de ingredientes que a gente vai usar. Pelo menos lá em casa, pão de queijo é sucesso. Então, quando eu faço pão de mandioquinha, pão de batata doce não fiz ainda. É sucesso, total. Ainda mais casa que tem criança, né? Casa que tem criança é um lanche perfeito, né? E a batata doce é um ingrediente desses que está na moda. Então, ela é fonte de carboidrato complexo, o índice glicêmico dela é bacana
Muita gente que está na academia, que quer ganhar massa magra, está usando mais batata doce, só que está enjoado da batata doce cozida. Então, essa é uma maneira legal de consumir batata doce. Qual que é a vantagem aqui também? Não leva farinha, não leva ovo, não leva ingredientes mais pesados. Bom, como é que a gente vai fazer? O purê, eu cozinhei a batata doce, pode ser no vapor, pode ser ela na panela de pressão. O importante é que ela não derreta. Então, vou deixar ela assim firminha e amassei. Simplesmente amassei com garfo. Ó, tá um purezinho básico de batata doce, não tem tempero nenhum. Agora eu vou adicionar aqui polvilho doce, polvilho azedo, 4 colheres e meia de cada. Tô mexendo com o garfo, que é com ele que eu vou amassar aqui. Vou colocar também a chia. A chia tá natural, não tá de molho. 1 colher de gergelim. E aí, eu tô usando aqui o alecrim. O alecrim dá um sabor especial para essa receita. Ó, vou começar a mistura. Essa receita não é só para a criançada degustar, a criançada pode vir para a cozinha também, viu, Kendall? Deixa fazer bagunça lá naquela sua cozinha nova. Deixa as meninas... Como é o nome das suas meninas? Eduardo e Giovana. A Eduarda e a Giovana, leva elas para a cozinha e deixa elas enfarinharem aquela sua bancada lá, viu? E vai ser isso mesmo, viu? Ó, eu vou colocar agora um pouquinho de azeite e um pouco de sal. Olha, vou usar 2 colheres de sopa de azeite. Quero aproveitar e mandar um beijo para a Aline, que sempre assiste o Vida e Saúde. A Aline Ibrahim, Ana Lívia, também sempre assisto o Vida e Saúde. A Ana Júlia. Opa, são 2 colheres. Olha, eu me empolguei aqui com as meninas e tô quase estragando a receita, meninas. Por favor, não sigam aqui essa 3ª colher. 1 colherzinha de chá de sal. E agora sim, alecrim. Finalizei todos os ingredientes da receita. Fica mais fácil mexer com o azeite aqui. Aí, depois que tá bem misturadinho, não tem jeito não, é mão na massa mesmo. Antes eu vou preparar aqui a forma. Se você tem uma forma antiaderente, usa essa forma, não precisa nem untar. Se a sua forma não é antiaderente, aí sim vai precisar passar um pouquinho de óleo para a receita não grudar na assadeira. Olha, já virou uma massa modelável, moldável. E tá cheirosa. O polvilho vai dar aquela liguinha do pão. O polvilho tem essa característica. Bom, tá bom. É isso aqui agora. Eu vou formar bolinhas e vou colocar na minha assadeira espaçado, porque vocês já viram que ele cresce. Vou apertar bem, senão ele vai partir. Olha lá, bolinha. E enquanto eu vou moldando aqui, eu quero conversar com os senhores. Vou direcionar um pouquinho mais para o Dr. Kendall, que é a sua especialidade, mas o Dr. Juan vai ajudando também, tá? Quero saber o seguinte, quais são os principais tipos de tratamento ortodônticos, disponíveis hoje, doutor? Então, quando a gente fala em aparelho ortodôntico, na verdade a gama de aparelhos é um pouquinho maior. Existem os aparelhos ortopédicos que a gente pode usar um pouquinho antes. Você usa em criança para você quando tem uma desarmonia facial e você não tem o encaixe perfeito da parte óssea superior com a inferior, maxila e mandíbula. Porque às vezes a pessoa pensa aparelho ortodôntico para desentortar um dente, um apinhamento aqui na frente. E não é só um fator estético, é um fator de função também. Então a gente tem um aparelho fixo, que é o aparelho mais conhecido.
esse aparelho, no caso, é para dentes permanentes e você vai fazer um tratamento. Às vezes, para o paciente chegar no ponto de colocar o aparelho fixo, ele precisou usar um disjuntor, um aparelho ortopédico, que vai otimizar depois o uso do aparelho fixo. Então, esse aparelho fixo é usado convencionalmente em dentição permanente. Nem sempre todos os dentes permanentes precisam estar na arcada. Às vezes você quebra um espaço para um canino que vem por último, para ele chegar na oclusão certinha. Mas tem muita desarmonia, muita maloclusão. A gente classifica a maloclusão e aí, a depender da maloclusão, a gente faz o planejamento do aparelho, né? Você disse que o uso do aparelho não é um artifício para se conseguir uma boa estética apenas. Será que a gente pode pensar nisso também como uma forma de buscar saúde também? Se a oclusão não tá fechando direitinho, vai ter que outros prejuízos? Então, quando você tem uma arcada que ela oclui, a gente usa sempre uma analogia já que está na cozinha, panela e tampa. Tá. A panela, a arcada inferior, a tampa, a arcada superior. Então, ela sempre tem que envolver por fora a arcada inferior. Então, existem alguns casos que foge disso e a gente classifica. Quando isso acontece, você pode ter problema na articulação, na ATM, você pode ter uma mordida cruzada, pode ter dor de cabeça, são outros fatores. Então, só mostrando esse modelo, a gente chama um tipo de mordida e talvez quem esteja em casa vai se identificar, que a gente chama aquele paciente que é dentucinho na frente, e assim, a mordida de classe 2, que é quando a maxila é para frente ou a mandíbula para trás. Tá. Mas eles não estão coincidindo. E depois a gente tem outro tipo de mordida, quando é a classe 3, que é o paciente que é mais queixudinho e não tem. Esse tipo de desarmonia, você pode usar mão de aparelhos extraorais, aparelhos ortopédicos e ortodontia fixa. Se for um caso extremo, aí às vezes encaminha para cirurgia ortognática. Qual que é a importância desses tratamentos ortodônticos, doutor? Hoje usa muito por causa da estética. Todo mundo quer ficar com um sorriso bonito, né? E a gente não pode só falar mal da estética, não. Também tem autoestima envolvida, o profissional muito envolvido, né? Muito. E o dente, quando ele está mordendo certinho, acho que Deus fez de uma maneira tão perfeita, cada pontinha do dente superior encaixa numa fossa, num lugar certinho no dente inferior. Quando isso acontece, a dentição é protegida. Então você protege o seu periodonto, que é a parte da gengiva, você tem a harmonia facial. Então, em alguns casos, você faz a documentação ortodôntica, você estuda pela foto como o paciente aonde você quer chegar, lógico que tem um limite para isso, mas a linha do sorriso, se você vai colocar a maxila mais para frente, mais para trás, ou a mandíbula, mas traz tudo harmonia. O fator psicológico depois de um tratamento é enorme. Doutor Juan já falou aqui em outros programas que esse tipo de intervenção ou do cuidado com a boca não é só uma questão de estética e até de função para mastigar o alimento ou para o trato digestivo, né? Também tem a questão da fala. O aparelho pode corrigir também nessas situações, doutor? Sim, os problemas de fala ou de pronúncia de alguns fonemas, principalmente que envolvem os dentes, se eles não estão bem colocados, eles realmente não vão ser não vão soar da maneira adequada. Uhum. A língua também pode ser um elemento que pode diferenciar muito e pode alterar a forma da arcada, né? As pessoas que gostam de colocar a língua normalmente no meio entre as duas arcadas, né? Isso pode, ao longo do tempo, numa criança que está se desenvolvendo em crescimento, deformar as arcadas e ficarem com o que chamamos de mordida aberta, né? Ou seja, temos contatos dos dentes posteriores e a parte anterior, à frente, fica aberta, mesmo que tenha contato só posterior. E isso vai trazer problemas de respiração bucal, problemas periodontais e vai somando. Um outro detalhe também importante que eu queria, antes que eu esqueça, é a questão do preparo de boca. Por exemplo, tem pessoas que perderam alguns dentes e a perca de alguns dentes, quando ela tem condições de repor através de próteses ou implantes, os dentes que ficaram sofreram alguma mudança de posição
ou também pela função. Essa mudança de dente, quando a pessoa quer colocar os dentes de volta através de uma prótese, já não tem o mesmo espaço disponível. Então, se faz necessário, com a correção ortodôntica, movimentar os dentes a sua posição original para recuperar gerar esse espaço, ideal. Alguns hábitos também provocam. Ele falou da língua. Então, o tratamento ortodôntico, ele muitas vezes caminha junto com o fonoaudiólogo. Alguns pacientes que têm dificuldade de dicção por causa da língua, você encaminha e é bom que ele faça um tratamento para ele mudar a postura da língua antes de terminar o tratamento ortodôntico, para você não perder o que você fez depois. E aí tem os outros hábitos deletérios, no caso da criança que chupa o dedo e às vezes empurra o palato para cima, a arcada de cima ela diminui de tamanho e às vezes cruza a mordida. O que a gente queria, que é em cima fechando por baixo, acontece o contrário. E aí tem problemas de respiração bucal. Respiração bucal provoca a boca seca, provoca a cárie. Então desencadeia uma série de problemas. Agora, já que você tocou no assunto criança, normalmente os pais imaginam, e talvez essa seja uma ideia errada, vamos ver o que os médicos vão dizer aqui, que por a criança ter essa parte óssea mais molinha, formação e modificação, chupar a chupeta não vai fazer diferença, tomar uma madeira não vai fazer diferença, chupar o dedo não vai... Quando é hora de se preocupar com isso e de repente pensar, inclusive no uso de um aparelho? O raciocínio, na verdade, deveria ser o inverso, né? Porque se o osso é mais molinho, se eu coloco uma função diferente, ele vai se moldar essa função. Então, se a criança coloca o dedo, vai prejudicar a arcada. Então, o uso de aparelho, minha sugestão é sempre visitar um cirurgião dentista, pode ser um clínico geral, e ele vai indicar para o ortodontista. Então, a depender do tipo de maloclusão que ele tiver. Em alguns casos, ele vai precisar usar aquele extraoral, vai tentar segurar um pouco o queixo ou a maxila, tentar inibir o crescimento. Em outros casos, ele vai aguardar a erupção dos dentes permanentes para colocar o aparelho fixo. Às vezes, vai disjuntar o palato para melhorar a mordida atrás, a mordida posterior. Aí vai depender do planejamento. O certo é buscar um especialista, então. Isso. O clínico geral, ele indica, ele percebe, esse aqui vai ter uma maloclusão. Então, encaminha para fazer com o ortodontista. Tá. Olha, uma parênteses aqui na nossa conversa, um pãozinho de batata doce já tá bonitinho. Eu vou levar para o forno agora e vai ficar aqui no forno por mais ou menos 35 minutos. Ia falar 20, mas aí vai ficar cru. Já tá quente aqui o nosso forno. Eu já tô tirando um que a nossa equipe deixou preparado aqui. É bom, né? Quando alguém adianta as coisas pra gente. Fica a dica aí pra casa. Se você tem alguém que pode te ajudar, ou mesmo um filho mais velho, deixar as coisas meio no jeito, facilita a vida. Olha que lindo que ficou o nosso. Tá prontinho pra gente experimentar. Vou deixar esfriar um pouquinho pra gente comer, tá, meninos? Seguinte, você me disse, doutor Kendall, que existe mais de um tipo de aparelho, alguns são mais usados ou não. Qual seria o melhor aparelho? Existe um? Existe o aparelho melhor indicado, mas se a gente for para a ortodontia fixa, de alguns anos para cá, tem um aparelho que chama de autoligado, porque normalmente quando você vê a pessoa com um aparelho, tem um aparelho com aquelas borrachinhas coloridas e os adolescentes gostam, que muda a cor. Sim, vão mudando de acordo com a roupa, né? De acordo com a roupa, se tem Copa do Mundo, coloca... Do time, E existe um aparelho que lançaram não tem muito tempo, mas ele não tem a borrachinha. O bracket, que é essa pecinha menor, ele tem uma tampinha. E aí você coloca o arco, o fio, e aí o dente vai ter, o arco vai ter pouco atrito. Isso facilita a movimentação dentária. E o uso de fios termoativados. Então a temperatura vai ajudar na mobilização dos dentes. E são consultas mais esporádicas, você não precisa fazer aquela consulta mensal. E você tem, por não ter a borracha, você tem mais facilidade de fazer a higienização, que é um outro problema da parte da ortodontia. Porque você tem que ter dente saudável, gengiva saudável e o osso saudável. O mais importante para a movimentação dentária é ter o osso saudável. Você consegue tirar o dente no local, girar, subir, alinhar e nivelar direitinho. Uma outra dúvida muito frequente entre quem já usa aparelho é quanto tempo vou usar o meu aparelho, em quanto tempo vou me livrar desse aparelho também. A gente vai conhecer agora na matéria alguém que usou o aparelho por muito tempo e a Ana Paula vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Meu nome é Ana Paula,
Eu uso o aparelho há aproximadamente 5 anos e nesse último tratamento que eu coloquei agora o aparelho faz 2 anos e meio. A Ana Paula é dentista há 16 anos, mas ela não só cuida dos dentes de outras pessoas, como também é uma paciente assídua. Há 5 anos ela detectou um problema sério na articulação da mandíbula. Eu tinha um problema de morder errado. E isso, com o passar dos anos, não foi corrigido, né, na infância e na adolescência, e com o passar dos anos me levou a um problema de articulação. Então, eu sentia muitas dores, estalos, e aí foi diagnosticado. Então, eu coloquei o aparelho para alinhar esses dentes e corrigir essa mordida e evitar ainda um mal maior. O aparelho ajudou e muito. Antes de procurar um dentista, a Ana sentia algumas dores, principalmente para comer. Mas isso piorou. Foi quando eu procurei, o problema da articulação já tinha se instalado. Então, só foi corrigido mesmo com a instalação do aparelho, todo o tratamento ortodôntico, corrigi o posicionamento, a mordida, e assim foi que eu ingressei nessa parte de instalar o aparelho. Depois que ela colocou o aparelho, veio a parte temida por muitos, a adaptação. Mas a Ana me contou que com ela, esse período não foi tão negativo. No início é bastante difícil, os incômodos são bastante, tem uma irritação da bochecha, dos lábios, por causa da presença mesmo das pecinhas, né? Mas isso com o passar do tempo vai se acostumando e quando a gente menos percebe nem vê que o aparelho está na boca. Né? Então é uma adaptação quanto aos incômodos é bem rápida, não é uma coisa difícil. E o que eu percebo o que mudou mais na minha vida foi quanto à alimentação. Principalmente no início da adaptação, tem que restringir alguns alimentos. Então alimentos muito duros, a gente não deve, né, comer. Alimentos muito doces, então guloseima, chocolate, bala, isso a gente tem que restringir. Nesse processo, o que ela mais aprendeu foi cuidar corretamente da limpeza dos dentes. A maior mudança na minha rotina é quanto à parte de limpar o aparelho. Né? Então você acaba sendo um pouco mais regrada com a alimentação. Então quando eu saio, eu não fico comendo todo o tempo, né? Então eu como coisas nas horas certas, porque tudo que se come acaba sujando o aparelho e é muito mais difícil de você limpar. Então, quando você escova o dente normal, é num tempo. Quando você usa o aparelho, essa escovação é muito mais demorada. Eu tenho que usar não só a escova normal, como outras escovinhas também. Então, tem as escovinhas que a gente coloca entre o aparelho, escovas interdentais, escovas que são somente um tufinho, que são as unitufos. Eu tenho que utilizar dessas escovas para poder fazer uma limpeza total do aparelho. O tratamento da Ana foi ótimo. Depois de 2 anos e meio já está em fase de finalização. Nada de dor ou dificuldade para comer. Agora é só aproveitar a reta final para não sentir falta do tão amado sorriso metálico. Então o tratamento foi um sucesso. Então a gente já está chegando perto do fim, já vou tirar o aparelho e tudo correu muito bem. A Ana Paula tá resolvendo o problema dela, mas realmente é necessário um cuidado muito grande. Quem escolhe colocar o aparelho ou vai mais pelo lado da estética não pensa muito nessa parte do cuidado que precisa ter com a manutenção do aparelho, né, doutor? Sim, manutenção dos dentes com o aparelho. Tem muitos casos nos quais alguns pacientes terminam o tratamento ortodôntico, removem o aparelho e fica uma estética horrível porque não cuidou bem, descalcificações, cáries remanescentes do tratamento ortodôntico que não foram cuidadas nem tratadas adequadamente. Tudo ficou os lentes alinhados, os dentes ficaram alinhados, a oclusão, a mordida ficou certa, mas a estética ficou horrível. Então aí começa outro processo. É por isso que a higienização, como o nosso tema Ana Paula falou, é realmente muito importante a higienização correta. Agora, eu queria saber o seguinte, doutor Kenda, por que tem gente que usa o aparelho por tanto tempo e aí depois tira, tá tão bonito, estético, e aí depois de algum tempo tem que voltar a usar de novo? Às vezes existe uma recidiva, alguma má oclusão. Se ela era muito grande e você fez uma mudança, uma modificação dentária muito grande, existe uma recidiva, mas ela tem uma porcentagem pequena. Uma outra maneira disso acontecer é quando o paciente remove o aparelho e ele não usa uma contenção. Geralmente a gente coloca uma contenção superior. Seria aquele aparelho móvel? O aparelho removível.
Removível. É. Tô falando errado. É o móvel se ele mexer, senão o removível. Coloca, ela vai Joia. usar para ele conter, ele não vai mudar a posição, ele vai conter o que ela teve. E um fixo na arcada inferior por trás dos dentes, para você manter aquela posição. Porque aí tem outros fatores, tem às vezes o siso nascendo, às vezes a mordida começa a ser um pouco diferente, pode ter algum outro hábito de mordida e o dente pode mudar a posição. Não perde tudo, mas tem que ser bem criterioso quando tem. Eu lembro uma vez um professor nosso falou que se eu demoro 3 anos para movimentar o dente daqui para outra posição, preciso segurar durante o mesmo tempo ou outro tempo considerável Para memória, né? acostumar para ali. que o dente não volte à posição original dele, que Entendi. isso é o que acontece às duas vezes. Entendi. Gente, o papo tá bom, mas o pãozinho tá cheiroso aqui. Vamos experimentar? Vamos lá. Tem muitos assuntos relacionados à ortodontia que você pode discutir com um dentista, que você tenha confiança, que você tenha liberdade. É muito importante esse diálogo entre o profissional e o paciente, né, Sim. Dr. Kendall? Ele vai motivar também o paciente. A Ana Paula, que deu depoimento, ela muito tempo, né, usando o aparelho, ela deve ter feito as manutenções, as consultas, mas alguns colocam o aparelho e aí falta um mês, não vão um outro. E o ritmo do tratamento ele tem que ser seguido. Prolonga demais, então, o Prolonga. tratamento que era para ser talvez não tão comprido. Não tão cumprido. Lógico que se for uma maloclusão grande, você precisa de mais tempo mesmo para resolver. Quem decide isso é o profissional. Profissional. Podem provar. A frequência ao consultório é muito importante. Se eu estou em tratamento, né, o tratamento ortodôntico é um tratamento. Eu preciso frequentar o consultório até terminar o tratamento. Sim. E às vezes é um tratamento que vai demandar paciência, né, gente? Chia crocante. Pode até indicar para um paciente que usa aparelho, porque Pode, é esse macio. aqui tá liberado? É macio, não compromete a estrutura dos bractos que sejam colados. Nossa, e tá muito gostoso, gente. A batata doce combinou com o alecrim e a chia deu aquele toquezinho crocante. Chia e o gergelim. Dr. Sim, Juan, muito bom. aprovou? Ó, só pra você de casa ver. Definitivamente. Que lindo que tá. Não tá só lindo não, tá bem gostoso, viu? Mas aí conta pra gente como é que ficou. Quero agradecer a participação de vocês mais uma vez. A gente continua aqui degustando, bem à vontade. Você aí de casa faz e manda a foto do seu pra gente, tá bom? Até o próximo programa. Tchau! E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro das novidades do Vida e Saúde.